Meus queridos irmãos, bom dia e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Redentor. Deus proverá durante todo esse período da pandemia em que a igreja ficou fechada como templo, mas com certeza muito aberta e presente nos lares, como Igreja de Jesus Cristo. Nós fizemos diariamente essas transmissões, esses vídeos com o tema Deus proverá. Foram dezenas, centenas de mensagens que foram direcionadas ao seu coração com muito carinho, com muita alegria, com muita fé. E os relatos que chegam a nós foram no sentido muito positivos, que as mensagens sempre chegavam num momento muito oportuno, num momento muito necessário. Era realmente Deus falando aos nossos corações. Agora chegou o momento de nós realizarmos os nossos cultos presenciais, de forma que esta mensagem Deus proverá, ela já não vai acontecer mais diariamente, mas ela vai acontecer aos domingos, ela vai acontecer nas quartas-feiras, nos nossos cultos que serão transmitidos ao vivo, para que você possa continuar recebendo a palavra de Deus. Mas o mais importante é que você esteja conosco no santuário, na Primeira Igreja Batista em Jacaraípe, para participar de um grande culto de louvor e adoração. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus exatamente no texto e no versículo que durante todo esse período de quase 5 meses foi o tema-chave e o versículo-chave das nossas reflexões. Nós falávamos e falamos sobre o Deus proverá. Gênesis capítulo de número 22, nós lemos assim: Depois destas coisas, sucedeu que Deus provou. Veja bem, Deus provou Abraão dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu a Deus: Eis-me aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, e a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar onde o Senhor lhe mostrou, ao longe. Então Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos lá, e depois de adorarmos a Deus, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho, e levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro do holocausto. E os dois iam caminhando junto. O versículo de número 8 é o tema, é o texto básico da nossa reflexão. Quando Abraão responde ao seu filho: Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. É uma história linda, é uma história fantástica, é uma história de fé, é uma história de crença, é uma história de dar a Deus o tudo.
É uma história de não esconder Deus nada, não reter de Deus nada. Deus proverá, pode ser muito bonito de se pronunciar, muito bonito de se dizer, muito bonito de se ouvir, mas Deus proverá. Talvez seja um dos momentos mais marcantes da Bíblia, porque Ele exige o tudo de nós. O texto bíblico começa por dizer que aconteceu depois daqueles dias. Que dias está sendo dito? Nós sabemos que Abraão, ele não podia ser pai porque a sua esposa Sara era estéril. Deus prometeu um filho já na velhice e deu esse filho a Abraão. Quando Isaac já estava grandinho, então faz-se uma festa, uma grande festa para poder comemorar esse período. E depois que todos festejaram, depois que todos estavam alegres, depois que Abraão estava realizado em ver seu filho tão bonito, tão crescido, tão saudável, a promessa de Deus que se cumpriu na sua vida, aí a Bíblia usa essa expressão. E depois dessas coisas acontecerem, Deus chama Abraão no particular e diz o seguinte: Abraão, eu quero que você pegue o seu filho Isaque, o seu único filho, e quero que você ofereça seu filho Isaque como sacrifício a mim. Eu e você sabemos que sacrifício era somente com animais, ovelhas, bois, uma pomba, uma rolinha. Mas até então Deus nunca havia pedido um sacrifício humano. E Deus chega para Abraão e diz: você deve sacrificar o seu filho. E Deus chega ainda a dizer seu único filho, porque quando se tem 10 filhos, 15 filhos, já é difícil, mas Deus fez questão de dizer o seu único filho. Eu quero que você sacrifica-o a mim. Essa vai ser a sua prova. O texto bíblico fala que Deus estava provando a fé de Abraão. Se Deus lhe faz um pedido dessa natureza, qual a sua atitude? Qual a sua resposta? Você diria a Deus: não, isso eu não posso fazer. É impossível de fazer. Você diria: não, Deus, espere um pouco, deixa eu pensar melhor, deixa eu refletir. Qual seria a sua resposta? A Bíblia diz que Abraão, na madrugada daquele dia, pega Isaque, seu filho, pega a lenha, pega a faca do holocausto, a faca do sacrifício, a faca que estaria imolando o seu filho, pega o seu jumento, pega 2 dos seus moços e vai para o lugar onde Deus diria a ele. A Bíblia chega a dizer que eles viajaram 3 dias. Foram 3 dias e 3 noites. Imagine você comigo como deve ter sido esses dias. Quão angustiante foram essas noites. Imagine vocês que do pedido que Deus fez, durante esses 3 dias, Deus não deu mais nenhuma palavra com Abraão. Porque Deus tinha dito para ele simplesmente seguir, que Deus mostraria aonde seria o lugar do sacrifício. Na primeira noite, silêncio de Deus. Na segunda noite, silêncio de Deus. Eu posso imaginar Abraão nas suas orações, dizendo: Deus, fala comigo. Deus, me mostra o que está acontecendo. Aonde foi que eu errei para pagar tamanho sacrifício? Deus, fala alguma coisa comigo, diga alguma coisa. E Deus no mais profundo silêncio. Será que alguma vez na sua vida você já passou por uma experiência dessa? Em que você, desejoso, querendo, necessitado de que Deus lhe fale alguma coisa, que Deus lhe mostre a direção, que Deus lhe dê um sinal, e Deus faz o mais absoluto silêncio.
uma noite, 2 noites, 3 noites, quem sabe semanas, meses e até anos, e Deus não fala nada. Então você entende o que Abraão está passando aqui nesse momento. A Bíblia nos fala que no terceiro dia ele levanta os seus olhos e Deus lhe mostra, ali será o lugar. Com certeza agora seu coração pulsa mais forte. Ele sabia que estava chegando a hora. Era o Monte Moriá. E quando ele chega aos pés do monte, ele diz aos seus empregados que acompanhavam, juntamente com seu filho, olha, vocês devem ficar aqui, e presta atenção, vocês devem ficar aqui, e eu e o rapaz subiremos para adorar a Deus, e após o momento de adoração, nós retornaremos. O sacrifício era feito da seguinte maneira: primeiro imolava o animal, depois queimava o animal. Tinha que ser completo, não podia ser pela metade. Olha a fé desse homem. Ele não sabia o que ia acontecer. Deus não havia dito nada, Deus estava em silêncio completo. Mas a sua fé não vacilou nesse momento. Ele garantiu aqueles 2 moços: eu e o rapaz subiremos e nós retornaremos. E nós retornaremos. Ele não disse eu retornarei, ele diz nós retornaremos. A fé sempre aponta para o nós retornaremos. Desceremos o monte vitorioso. Desceremos o monte com a vitória. E subiram. Aquele silêncio sepulcral. O coração de Abraão com certeza apertado, mas cheio de fé. Eis que de repente o silêncio é quebrado com a voz de seu filho Isaque: pai, nós trouxemos a lenha, nós trouxemos o fogo, nós trouxemos a faca para imolar o animal. Mas aonde está o cordeiro? Em outras palavras, nós esquecemos o mais importante. Meu pai, Abraão, aonde está o cordeiro? E pela primeira vez na Bíblia, essa expressão é pronunciada. Abraão responde ao seu filho, talvez com a voz até embargada, talvez com um nó na garganta. Ele responde, Jeová Jiré, que na tradução do hebraico quer dizer, Deus proverá para si. O sacrifício era para Deus, e Deus haveria de prover o cordeiro. Abraão sabia que o cordeiro era Isaque, só que o Isaque não sabia. E ambos subiram. Agora o próprio Isaque também na crença de que Deus estaria provendo, Abraão na crença que Deus estaria provendo, e quando chegam lá em cima no monte, ele prepara o local do sacrifício, ele prepara o altar, ele prepara a lenha, ele prepara tudo, e agora ele pega o Isaque e coloca Isaque sobre o holocausto. Naquele momento, queridos meus, Isaque entendeu que ele era o sacrifício. Ninguém havia esquecido nada. A todo momento, Abraão já tinha feito um acordo com Deus, uma aliança com Deus, de que o cordeiro seria o Isaque. E só naquele momento Isaque foi revelado. Mas ao invés de Isaque fugir, ao invés de Isaque correr, Isaque entendeu que a fé do seu pai com Deus era coisa muito séria. E Isaque ficou para ser crucificado, para ser imolado, para ser sacrificado, como Jesus, o Filho de Deus único, foi crucificado na cruz do Calvário.
Isaac ali simbolizava, lá no Velho Testamento, Jesus Cristo, que também seria imolado, seria crucificado, seria vituperado. Jesus Cristo que seria morto no lugar de nós os pecadores. Eis que de repente, então, quando seu filho já está ali no lugar, a Bíblia fala que sem mais delongas, para acabar com aquilo de uma vez por toda, Abraão pega a faca e levanta a faca em direção do seu filho, e quando ele está prestes para dar o golpe fatal, ele ouve a voz do céu, que diz: Abraão, Abraão, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. E Deus diz para ele: não te faças nenhum mal ao teu filho, porque você tem provado ser um homem de fé. E quando Abraão olhou para trás, lá estava um cordeiro preso entre os arbustos. E ele entendeu que aquele ali foi o substituto, seria o que deveria morrer no lugar de Isaac. Jesus morreu em nosso lugar. Era nós que merecíamos a cruz, a morte e a condenação eterna. Mas Deus providenciou o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, sobretudo, nos dá a salvação eterna. E Abraão foi lá, pegou aquele cordeiro, tirou Isaac, colocou no lugar do cordeiro e ali então ele sacrificou a Deus, conforme havia prometido. Ele cumpriu a promessa e Deus cumpriu a sua promessa de amor e de fidelidade. Abraão, lá no livro de Hebreus, é considerado o pai da fé, e não é à toa. Uma fé maravilhosa, uma fé extraordinária, uma fé que nos causa uma inveja santa. Sabe, Deus, depois dessas coisas, pediu a Abraão o seu filho Isaque, a Bíblia nos diz. O que Deus pede para você sacrificar nesse dia? O que é mais importante para você? O que você precisa sacrificar para abençoar sua fé? Para crescer na fé? Para agradar a Deus? Para ter mais comunhão com Deus? Seja lá o que for, querido irmão, a Bíblia diz que Deus proverá. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus proverá. Não se preocupe, Deus proverá. Não fique ansioso, Deus proverá. Não fique triste, Deus proverá. Não fique derrotado, Deus proverá. Não fique deprimido, Deus proverá. Não fique abatido, Deus proverá. Não fique solitário, Deus proverá. Não fique desanimado, Deus proverá. Deus proverá absolutamente tudo que necessário for para fazer de você uma pessoa de fé. Porque com fé você pode fazer acontecer todas as coisas. Seja abençoado, seja um homem de fé, uma mulher de fé. E nunca se esqueça, não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja passando, sempre se lembre: o meu Deus proverá, o seu Deus proverá, Deus proverá. Deus abençoe o seu dia, porque Deus proverá.